Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouco sobre o fundo de fundos da Suno, o SNFF11. Basicamente eu quero trabalhar aqui com vocês um pouco a respeito do que é esse fundo e explicar basicamente como que funciona toda uma estrutura de fundos de fundos. Vamos passar por algumas informações que são muito importantes para você compreender o que impacta ou não o preço da cota que você tem a mercado e o que impacta no rendimento que você recebe no seu bolso. No final de tudo isso eu vou dar um pouco da minha opinião a respeito do que eu acho deste fundo. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos pro vídeo. Para a gente começar, vou trabalhar com vocês aqui um pouco da consideração que eu acho que é inicial. Você saber se é um fundo grande, se não é. Bem, falando em termos de fundo, nós estamos falando aqui que ele tem 265 milhões de reais sobre gestão. Por que eu digo sobre gestão? Porque você considera que, de uma certa maneira, aquele gestor que está por detrás do SNFF, ele vai fazer a gestão do patrimônio e vai escolher bons fundos imobiliários, bons fundos ali para colocar dentro da carteira. Então, ele tem 265 milhões para trabalhar aqui dentro. E outra coisa que eu acho interessante da gente notar é que ele tem distribuído um dividendo bastante interessante na casa aqui dos 10% ao ano, 9,4% para ser mais exato. Não é um fundo que se valorizou muito, na verdade, desde o seu IPO, se você for pegar aqui, ele foi lançado a mais ou menos R$108, R$109 aqui foi o valor que ele veio e hoje ele está cotado aqui a R$90, ou seja, você perdeu R$10 por cota desde então e de uma certa maneira, se você não carregou o fundo até agora, você teve uma desvalorização, porque se você for pegar a valorização considerando os dividendos, ficou na casa de 4,74, apesar de a cotação nominal ter caído bastante esses últimos tempos. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? O relatório gerencial. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que neste mês aqui de agosto, pelo menos quando eles lançaram o relatório, eles comentaram que houve uma variação negativa na NTNB longa, ou seja, o que isso aqui quer dizer para a gente? Bem, a NTNB longa é basicamente um indicador interessante que você precisa notar para que você saiba se o seu investimento ele está rendendo algo que é livre de risco ou não. Melhor dizendo, quando você tem que a NTNB longa está rendendo mais ou menos aqui 5,23, significa que corrigido pela inflação, você está ganhando no longuíssimo prazo 5,23. Então, para que a gente consiga equiparar uma coisa com a outra, a renda variável da renda fixa, é interessante você saber se esse fundo ele está rendendo mais ou não do que a própria NTNB longa. E esse fundo, como nós vimos, vamos considerar que todas as rendas que nós estamos recebendo lá dentro, de uma certa maneira, tem por detrás uma correção de inflação. Por quê? Quando você tem contratos relacionados ao galpão logístico, a fundos de shopping ou até mesmo a lajes corporativas, você tem um aluguel que acaba sendo corrigido pela inflação. E como o próprio gestor conhece da noção de que você precisa trazer para a renda variável um ganho maior do que da renda fixa, você acaba tendo de uma certa maneira essa proteção e esse ganho atrelado por detrás. Eu quero mostrar algumas outras coisas. Eu fui grifando aqui um pouco dos gráficos para que a gente consiga enxergar um pouco de algumas noções que são intermediárias para que você tenha uma noção não só do que o fundo tem, mas do que acontece com o cenário macroeconômico em relação a todos os fundos imobiliários. E aqui eles trazem uma relação negativa entre a linha de juros e a própria linha de NTNB. Se você for pegar a própria linha aqui de NTNB, que é essa linha mais escura que é aqui de cima, você vai perceber que quando ela está muito alta, o IFIX acaba estando muito baixo. Por quê? Como você está recebendo muito, ou seja, acima de 6% de uma NTNB é considerado um dos melhores investimentos que nós temos. Consequentemente, as pessoas acabam fugindo da renda variável e isso fez com que o IFIX caiu. No momento que a NTNB, vou até mudar de cor, no momento que a NTNB começou a cair, os fundos imobiliários começaram a subir e hoje eles estão trazendo exatamente esse ganho aqui de 6% que era tão perseguido lá atrás, considerando que algumas pessoas achavam que a renda fixa ia ser o único e o melhor investimento que nós teríamos. Outro gráfico que eu achei bastante interessante, pelo menos falando um pouco mais do fundo, é que eles trazem que o benchmark foi batido. Então, SNFF, essa linha azul mais escura, o Suno 30, que é um indicador que eles têm aqui para fundos imobiliários, e o IFIX, todos eles foram batidos, não vou dizer com uma certa folga, mas com um pouquinho aqui. Então, se você for pegar, o SNFF estaria mais ou menos nessa linha aqui.
o IFIX estaria bem aqui abaixo junto com o SNFF. Então não tem uma diferença muito grande entre um e outro, mas o fundo mostra de uma certa maneira que a gestão ativa está rendendo melhor do que fundos passivos. Então se a gente paga um gestor para isso, é bom que efetivamente ele traga esse retorno. Então se nós pagamos um gestor, é bom que efetivamente ele traga esse retorno para a gente. Seguindo aqui um pouco, eu acho que a gente já vai direto aqui para a carteira deles. E aí, uma outra questão, e falando também da carteira e o potencial que nós temos aqui, é esse desconto de FOF. O que eu quero dizer? A cota mercado hoje está a 87,86. Considerando a cota patrimonial que nós temos, deveria esse fundo valer R$ 93,28. Agora, quanto que eles esperam que esse fundo pode chegar? A 101,41, que foi mais ou menos ali o preço de emissão. Tudo isso daria um upside de basicamente 15%, dizendo de uma certa maneira que você está comprando com deságio um fundo que pode aumentar a sua cotação, ter um ganho de cota de 15%. Lembrando sempre que os ganhos de fundo imobiliário, eles não são isentos em qualquer valor que você tiver. Então não basta você comparar as ações que tem a dispensa ali, ou pelo menos a isenção de até 20 mil. Nos fundos imobiliários isso não se aplica, tá bom? Olhando aqui para algumas outras questões que eu acho são importantes, especialmente relacionadas à carteira, você vai perceber o que eles fizeram de mudanças. Então, olha só, eles fizeram aquisição de recibos da oferta do XP Malls, do TRXF, do ALZR e do HGLG. Sem contar que ele adquiriu algumas cotas do KNCR. Se você não sabe muito bem que fundos são esses e tudo mais, calma que eu já vou passar com vocês, mas eu quero mostrar um pouco da estratégia deles também. Eles disseram que a estratégia foi uma arbitragem com a aquisição de recibos de oferta. O que significa isso? Eles, de uma certa maneira, falaram, olha, eu tenho direito de participar de algumas emissões ou eu posso comprar esses recibos a mercado. Considerando que eu estou comprando um recibo de R$1 e que eu vou ter que subscrever uma cota a R$100, quanto que está a mercado? Vamos supor que estivesse a mercado 110. Então você concorda que você vai subscrever uma cota a 100, ter um outro gasto para comprar esse direito de R$1, então 101, e você tem uma cota mercado a 110, ou seja, um potencial ganho de R$9? Basicamente isso aqui é uma arbitragem que eles fizeram e eu achei essa estratégia muito interessante deles trazerem aqui para a gente. Agora, o que eu gostaria de trazer com mais enfoque para vocês? Um pouco da carteira de fundos imobiliários que eles têm. Esse aqui basicamente é o coração do FOF, porque basicamente significa o que nós temos por detrás de toda aquela gestão, não só o que o gestor decidiu colocar, mas aquilo que ele enxerga como ser a melhor estratégia. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, porque é uma letra um pouco pequena, e eu vou passar com vocês aqui alguns dos principais fundos e um pouco o seu gosto ou não das teses. Aqui nós temos o REC-R, que é um fundo que eu até gosto bastante, que é um fundo de papel, então hoje nós temos uma das maiores posições, um fundo de papel, seguido de XP-Log, que também eu gosto bastante, é um fundo imobiliário de logística que eu gosto, HSML também de shopping, HGRU de renda urbana, também gosto bastante, XP Malls também gosto bastante. Então assim, no geral, eles têm fundos imobiliários que são muito bons. Temos aqui o MOL, ou seja, eles têm uma parte bem expressiva aqui em shoppings. Tem o VILG, que está passando por um problema bem específico. O HELG também está sem distribuir rendimentos, o que eu acredito que tem impactado bastante, porque se 3,63% do PL do fundo está sendo impactado, de uma certa maneira você está recebendo ali pelo menos uns 3, 4 centavos a menos por conta disso, tá bom? Outros que nós temos aqui, então, por exemplo, o RBRP, que eu gosto também bastante, o Tigar, o Urca, enfim. Um que eu não conhecia tanto, até porque ele não, se eu não me engano, não está aberto, que é esse SNEL, ou pelo menos, se eu não me engano, é um fundo que investe em participação de linhas. Basicamente essa é a ideia dele, se não me falha a memória. Outros que eu gosto bastante, o Canip, o VISC, o LVBI também, o LVBI é um que eu gosto bastante, que está com uma certa mudança aí, que vai acontecer. E um que eu gosto especialmente, até porque eu tenho na minha carteira, que é o TRXF. Não gosto da posição tão pequena, eu acho que valeria a pena, já que você tem o HGRU, que é uma tese muito parecida, tá aqui no começo, ó, com 4% do fundo, eu acho que valeria a pena você ter o TRXF, porque é uma tese muito parecida com uma gestora que já se provou muito boa ao longo do tempo. Eu passei rapidamente aqui por alguns dos principais para que a gente chegasse nesse gráfico aqui de alocação. Ele é um pouco complicado de entender, mas eu vou desvendar um pouquinho com vocês. Aqui eles colocam a posição que eles têm de cada um. O que eu acho que é o principal de você enxergar? Esse miolinho aqui, ó. Ele tem 20% em industrial e logística e ele tem esse cinzinho aqui que basicamente são os fundos de papel. Ó. Então ele tem papel
industrial e logístico, então equivale aqui a basicamente 46% do fundo, é bastante coisa. E nos outros ele está bem diversificado, então até algumas ações ele pode ter aqui, caixa, CRIs direto, enfim, eu acho interessante a tese que esse fundo tem. Eu espero que você tenha gostado desse comentário todo aqui, lembrando sempre que esse fundo ele pode fazer vendas de determinados ativos e isso de uma certa maneira justifica a gestão ativa que o fundo tem. E por ser uma gestão ativa, e exatamente aquilo que eu comentei com vocês, você espera que ele consiga girar a carteira e trazer um ganho para você. Lembrando sempre que esse ganho patrimonial, em épocas que os próprios fundos imobiliários estão em baixa, é extremamente prejudicial. Lá atrás, para você ter ideia, lá no começo de 2022, finalzinho de 21, eu ouvia muitas pessoas comentando que os FOFs eram a melhor estratégia para ganho patrimonial. E efetivamente foi. Eu tenho um FOF na minha carteira que é um dos que disparadamente trouxe maior retorno, não só das cotas, efetivamente, porque valorizaram quase ali 12, 13%, mas ao longo de todo esse período me deram muitos rendimentos e rendimentos extremamente crescentes. Para você ter ideia, um fundo que era base 10, ele me pagava basicamente ali os seus 5, 6 centavos, agora ele já está me pagando mais ou menos ali os seus 8, 9 centavos por cota, o que de uma certa maneira justifica toda aquela questão de gestão ativa que eu sempre gosto muito nos meus fundos imobiliários. Então, espero que tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever e aqui na descrição o primeiro link é para o nosso grupo do WhatsApp, onde nós somos já mais de 100 pessoas conversando diariamente sobre investimentos. Então, conto com você e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!